pessoal! Eu sou Kate Pavnich, junto com Kevin Corke, Nicole Sapfiri e Tom Chalub. E sejam bem-vindos de volta ao The Big Weekend Show. A grande notícia desta noite. O presidente Trump está completando seu sexto mês no cargo com grandes vitórias. E hoje à noite, sua administração está pedindo que o ex-presidente Obama seja processado após o explosivo relatório de Tulsi Gabbard sobre a farsa da Rússia em 2016. Esperamos receber mais informações na próxima semana, à medida que denunciantes se apresentem. Não tenho dúvidas de que essa avaliação da comunidade de inteligência que o presidente Obama ordenou que fosse publicada foi uma inteligência fabricada que buscava alcançar o objetivo do presidente Obama e de sua equipe, que era minar a presidência do presidente Trump. Na próxima semana, vamos divulgar informações mais detalhadas sobre como exatamente isso aconteceu e até que ponto. Essas informações foram ocultadas do povo americano, escondidas de autoridades que estariam em posição de fazer algo a respeito. Temos denunciantes, na verdade, Maria, vindo a público agora depois que divulgamos esses documentos. Porque há pessoas que estavam por perto, que trabalhavam dentro da comunidade de inteligência naquela época, que ficaram tão revoltadas com o que aconteceu. A Tulsi Gabbard já entregou centenas de documentos ao Departamento de Justiça para encaminhamentos criminais. A conspiração tem origem em uma reunião do Conselho de Segurança Nacional em dezembro de 2016, que contou com John Brennan e o braço direito de James Comey no FBI, Temple NCK. De acordo com o relatório desclassificado de Gabbard, Obama ordenou uma nova avaliação sobre a interferência da Rússia nas eleições depois que um briefing presidencial diário concluiu que a Rússia não hackeou a eleição. Em vez disso, a avaliação direcionada por Obama foi publicada em janeiro de 2017, alegando que a Rússia interferiu na eleição para ajudar o presidente Trump. Enquanto o relatório estava sendo elaborado, um denunciante do DNI foi afastado por questionar porque a avaliação estava contradizendo informações anteriores e pressionado a aceitar a farsa da Rússia. Mas as contradições não preocuparam os líderes da comunidade de inteligência de Obama, incluindo James Comey. Não deve haver nenhuma dúvida quanto a isso. Os russos interferiram em nossa eleição durante o ciclo de 2016. Eles fizeram isso de propósito. Eles fizeram isso com sofisticação. Eles fizeram isso com esforços técnicos avassaladores. E o relatório de Obama foi considerado ainda mais problemático. No início deste mês, o diretor da CIA, John Ratcliffe, disse que foi, abre aspas, conduzido por meio de um processo atípico e corrupto sob os ambientes politicamente carregados de Brennan e Comey. Ratcliffe descobriu que a liderança do FBI exigiu que fosse incluído o infame dossiê Steele, um documento fraudulento financiado pelo DNC e pela campanha de Hillary Clinton. E Brennan concordou, insistindo que o dossiê fosse incluído no relatório, apesar de vários altos funcionários da CIA se oporem à sua inclusão. E um dos oficiais alertou Brennan de que isso arriscava, abre aspas, a credibilidade de todo o documento. Brennan e Comey já estão sob investigação criminal. Enquanto Gabbard se prepara para divulgar informações adicionais, mais autoridades podem se juntar a eles. Uau, Kevin, então muitas novidades hoje vindas do diretor Gabbard. Para onde você acha que vamos a partir daqui? E é muito interessante que outros denunciantes possam trazer ainda mais informações que ainda não vimos. Sabe, existe um ditado em latim, fiat judicia rua salem. Basicamente, significa que se faça justiça ainda que os céus desabem. Em outras palavras, independentemente das consequências, precisamos de justiça se isso for uma organização criminosa ou uma conspiração. Será que isso vai acontecer? Acho que o Tom disse isso ontem. De qualquer forma, é muito improvável, já que Washington não gosta de policiar os seus próprios até o mais alto nível. Mas eu também acrescentaria o seguinte: tenha isso em mente. Se você olhar para os últimos, 4 ou 5 anos, pense em todas as pessoas de alto escalão, começando pelo presidente Trump, que acabaram sendo presos. Eu vi um gráfico outro dia. Mostrava todos esses ex-funcionários do Trump e pessoas do seu círculo. Eles foram presos pelo que acreditavam ser violações da lei. Se for o mesmo caso e circunstância aqui, então que outros também sejam presos. Bem, parece, Nicole, que no mínimo o ex-diretor do FBI, James Comey, cometeu perjúrio, considerando o que ele disse sobre juramento e o que sabemos agora sobre os detalhes da reunião e da inteligência. Com certeza.
Quer dizer, eu nem sei o que isso significa. Dizer em um ambiente profissional desses que não tem relação ou qualquer tipo de ambiguidade. Eu realmente não sei o que isso quer dizer. Mas acho muito notável que os mesmos veículos de mídia que saturaram as transmissões com a história da colisão russa agora estejam absolutamente em silêncio sobre esse relatório bombástico do diretor Gabal. O fato de que talvez o grande golpe dos democratas não tenha sido quando tiraram o presidente Bibi e colocaram a Kamala Harris, mas sim quando o ex-presidente Obama fabricou informações de inteligência para ganho político. Uma coisa realmente interessante que surgiu na entrevista desta manhã com a diretora Gabbard foi o que ela disse. Depois que esses documentos foram divulgados, mais denunciantes estão vindo a público. Isso me faz questionar. Eles estão vindo a público porque estão preocupados que possam ser responsabilizados quando começarem a investigar? Com certeza. Você sabe quem estava na sala? Sabe, a grande questão são as pessoas que estavam naquela reunião a portas fechadas com Obama que mudou a narrativa. Duvido que qualquer uma dessas pessoas seja um dos denunciantes. Mas provavelmente disseram algo para alguém, e essas pessoas vão se manifestar. Será que tudo isso vai ser apenas conjectura? Boato? Será que realmente teremos algo concreto para uma acusação formal? Eu não sei, mas mal posso esperar para ouvir o que eles têm a dizer. Sabe, Tom, uma das missões da diretora da Biden é restaurar a confiança na comunidade de inteligência e no processo aqui. E à medida que recebemos ainda mais informações, percebo que os americanos acham que há ainda mais desconfiança, considerando o que estamos descobrindo além do que já sabíamos sobre o que aconteceu. Com a eleição de 2016, quero dizer, ela tem um grande desafio pela frente para superar tudo isso. E é além do que já sabíamos, porque estávamos falando sobre isso ontem. Kevin Nunes, tudo o que ele falou agora está vindo à tona, certo? E então, nós já sabíamos disso porque ele conduziu uma ótima investigação. Tivemos ótimos jornalistas e pessoas no Substack revelando essas informações, mas a grande mídia negou o tempo todo. Conseguiram negar? A inteligência impediu antes. Temos provas secretas. Não podemos mostrar. Mas temos muita coisa aqui. E, você sabe, o Adam Schiff dizia a mesma coisa nas audiências dele. Agora temos o diretor de inteligência nacional colocando tudo isso na mesa. Será que a mídia vai conseguir ignorar isso? Talvez, porque, como eu disse para o Harrison Fields ontem, perguntei a ele o que vai acontecer com esses caras. E ele disse, bem, todos eles trabalham na mídia agora. Caras como Brennan e McCabe, todos foram contratados por grandes veículos de mídia. Exatamente. Eles não cobriram o relatório do DNI nem um pouco. E, em vez disso, estão obcecados com uma série de outros assuntos. Você até enviou uma carta ao presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Jim Jordan, pedindo para ele realizar uma audiência sobre isso e intimar alguns dos principais funcionários do Trump, se necessário. Você já recebeu alguma resposta? Você acha que a pressão está surtindo algum efeito neste momento? Bem, ainda não tivemos uma resposta oficial direta, mas o presidente Jordan disse que o procurador-geral Bondi vai comparecer. As pessoas que têm fomentado isso são influenciadores de direita, membros do Congresso. Eles querem mostrar que são leais a isso. Já o chamei de tantas coisas, mas esse aí quer ser um Hitler, com certeza. Eles estão esperando que isso divida o Partido Republicano, mas uma nova pesquisa Quinnipiac mostra o contrário. Trump tem impressionantes 90% de aprovação entre os republicanos. E a pesquisa foi realizada durante a divulgação do Memorando Epstein. Então, Kevin, eles tentaram usar isso como uma arma política por cerca de uma semana porque estão tendo muita dificuldade em encontrar coisas para usar contra o presidente. E pelo menos entre os republicanos, isso não está funcionando. É tipo jogar espaguete na geladeira, né? Para ver o que vai grudar ou na parede. Acho que eles vão continuar tentando novas táticas. E isso é especialmente importante para eles agora, porque, como vamos comentar, o presidente tem tido uma sequência de vitórias. Então, uma sequência de vitórias que provavelmente vai continuar porque ele tem a Câmara e o Senado para apoiá-lo. Ele tem ações executivas. Acho que esse não é o primeiro nem será o último exemplo do que eles vão tentar fazer para desestabilizar essa administração entre agora e as eleições de meio de mandato. Pode ser que não seja eficaz, especialmente agora, porque acho que ele está embalado. Nicole, acho isso tão interessante. A mídia está se recusando a noticiar isso, porque o que está em jogo é muito grande. Como o diretor disse, isso não é só sobre republicanos e democratas. Quero dizer, toda a comunidade de inteligência foi politizada, foi usada como arma. E nos Estados Unidos, isso não deveria acontecer. Isso acontece em outros países que fracassam. E eles estavam dispostos a correr o risco de desacreditar completamente.
Nossas agências agora ninguém acredita em nada do que elas fazem. Bem, infelizmente, vimos isso acontecer repetidas vezes durante o primeiro mandato do presidente Trump. E os críticos estão dizendo agora que qualquer coisa que a diretora Gabbard apresentar, as pessoas não vão aceitar, porque ela foi indicada por Trump. E, infelizmente, é por isso que isso é tão crucial. Que eles sejam transparentes e divulguem esses documentos vê exatamente o que estão fazendo. E o mesmo vale para o caso Epstein. Mas uma coisa sobre os arquivos de Epstein não serem divulgados é que a mídia de esquerda continua pressionando por isso. Precisamos deixar claro, isso não é sobre justiça. Isso é uma distração. Como Kevin disse, eles estavam desviando a atenção do fato de que o Autopen foi usado de forma abusiva, que o Obama fabricou essa inteligência sobre a qual estamos falando. A fronteira está segura, a inflação caiu, os preços diminuíram, expansão energética, ano excelente para os controladores de tráfego aéreo, graças ao secretário Duff, recrutamento militar. Trump está vencendo repetidas vezes. E como você apontou perfeitamente ontem, a divulgação dos documentos no caso Epstein. Neste momento, Ghislaine Maxwell ainda tem um recurso em andamento. Quero dizer, isso realmente poderia comprometer o devido processo. E além disso, simplesmente divulgar esses arquivos, qualquer pessoa associada ao Epstein, isso não faz dela um desviado. Então liberar arquivos sem associação, sabe, é um pouco perigoso. Sim, tem que haver especialmente um contexto legal e crimes associados se eles vão usar o Departamento de Justiça para citar pessoas. Mas, Tom, sobre a questão da comunidade de inteligência na mídia. Quero dizer, eles estão se recusando a falar sobre isso, apesar de meses e anos gritando sobre proteger a democracia. E ainda assim, aqui está o diretor da DNI acusando o ex-presidente de ordenar a manipulação de informações de inteligência para deslegitimar um presidente devidamente eleito. Isso então desencadeou tantas outras coisas, como o procurador especial, impeachment, etc. E mesmo assim, eles não parecem interessados em proteger a democracia quando se trata do presidente Trump e do presidente Obama nem Manduá. Sabe, enquanto a gente revisa essas coisas uma atrás da outra, eu não consigo acreditar que Donald Trump sobreviveu a tudo isso. Você olha a lista de coisas, esquece da bala que passou raspando a cabeça dele. Eles tentaram derrubá-lo várias vezes. A investigação da Rússia, o impeachment. Mas ele passou por tudo isso. Eles acham que vão dividir o Partido Republicano? Engraçado. Eles já dividiram o Partido Republicano. Adam Kinzinger e Liv Sherman. Foi assim que eles os dividiram. E o que aconteceu? Ambos perderam a reeleição. Então a separação aconteceu e eles ficaram no passado. Há um novo Partido Republicano e eles estão mais unidos do que nunca. Sim, bem, para crédito de Sherman, ela concorreu novamente, mas Adam Kinzinger desistiu antes de perder. Ah, é verdade. Ele não perdeu de verdade. Saiu pelo caminho mais fácil. Mas agora, falando sobre o Deep State sobre Joe Biden, a America First Legal divulgou novos documentos mostrando como o ex-procurador-geral, Beit Gabbard, usou o governo como arma contra pais preocupados, rotulando-os de terroristas domésticos. Os documentos mostram como a liderança do DOJ de Biden buscou, abre aspas, uma conexão federal, para poderem ir atrás dos pais. Segundo relatos, o governo Biden queria investigar e processar criminalmente pais que protestavam contra políticas escolares relacionadas à Covid, transgenerismo, teoria crítica da raça e outras questões. Quer dizer, Kevin, quando você olha para o aumento da criminalidade em todo o país durante o governo Joe Biden, o fato de o Departamento de Justiça, Submit Gabbard, estar focado em pais que tinham dúvidas e queriam participar da educação dos filhos. Não mandatos Covid, garantir que crianças aprendam matemática, não sobre gênero aos 2 anos. Quer dizer, é impressionante. É evocante quando você para pensar, porque o foco poderia ter sido em tantas outras áreas. E só para constar, houve aquele memorando do FBI, lembra? Da delegacia de Richmond, e eles supostamente estavam mirando nos católicos. Quer dizer, isso faz parte do que tem sido a instrumentalização do governo. E o problema é que, em Washington, muita gente nos altos escalões do nosso governo sempre foi considerada intocável, com a notável exceção, é claro, do 45º e 47º presidente. Eles não iriam atrás dos figurões porque é Washington. Mas eu acho que isso pode estar prestes a mudar, porque as evidências são esmagadoras. E alguns deles fizeram coisas que não eram apenas ilegais, mas também antitéticas à posição deste país e às nossas tradições. E, francamente, o Estado de Direito. Descobriremos em breve. Então, quero dizer, os democratas desistiram da questão da educação como resultado disso, quero dizer, aí.
Glenn Youngkin, por exemplo, na Virgínia, concorreu como republicano para governador e venceu. Com base no que você sabe, defendendo os direitos dos pais em vez de atacá-los. É meio louco que o Departamento de Justiça quisesse colocar pais que parecem totalmente normais na prisão. É e não era só teórico. Quero dizer, você fala daquele memorando que mencionava católicos conservadores, não era só na teoria, era na prática. Maria Al, um cara católico pró-vida. Eles invadiram a casa dele. Você pode ver isso no YouTube até hoje. É isso mesmo. Eles invadiram e o arrastaram para fora dali. É isso mesmo. Sim, o cara que estava protestando em uma clínica de aborto. Certo. Então, é ridículo e eles continuam perdendo, mas não aprendem a lição. E essa questão da educação, muito disso teve a ver com a Covid. E os democratas sabem, eles bagunçaram tudo. Crianças perderam a adolescência, o ensino médio. Não puderam ir ao baile de formatura, nem ter educação. A credibilidade deles na educação acabou. Sim, décadas e gerações perdidas de educação neste país. E também não deixavam as pessoas irem aos funerais dos avós, o que é outra questão. Mas, Nicole, o que você pensa sobre isso, considerando o que você sabe sobre escolas, Covid e todas as outras coisas? Bem, estamos ignorando completamente o que a América Fácil Legal acabou de nos mostrar. Quer dizer, com esses novos documentos, já conhecíamos a AG. Gadbard ultrapassou seu alcance autoritário ao ameaçar esses pais. Certo. Mas o que não sabíamos era que ele foi aconselhado por advogados de direitos civis com base nesses documentos, dizendo que eles estavam apenas expressando seus direitos da primeira emenda. Eles não estão realmente fazendo nada errado. E agora também sabemos que havia um memorando da Casa Branca dizendo, ajudem-nos aqui. O que você pode fazer? Então, o fato é que, novamente, esse uso calculado desse poder federal para intimidar esses pais que estão com razão revoltados. O governo, com seus fechamentos e tudo mais, estava prejudicando diretamente seus filhos. Os pais sabiam disso. Eles estavam frustrados e o governo usou seu poder para ameaçá-los. Consultas de saúde mental aumentaram 30% durante a Covid, ansiedade, toque, suicídios. As crianças estão atrasadas em matemática. Quer dizer, podemos continuar falando sobre o que aconteceu com as crianças. Os pais sabiam o que estava acontecendo. Biden, a Casa Branca e todos sob seu comando abusaram de seu poder. E é alarmante o que aconteceu. Fim. Eles estão chegando ao fundo. Neste programa, temos uma estrela no Partido Democrata. Assim como Donnie, ele é socialista. Contaremos tudo sobre ele e por que a América deveria estar muito preocupada. E a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, está redobrando sua exigência de desmascarar os agentes do ICE. Conforme revelam novas estatísticas, os ataques a agentes de gelo aumentaram 830%. Já que milhares de imigrantes ilegais estão indo para os Estados Unidos. Bases militares. Estamos falando com o ICE em exercício.